mostrar vitória em seu nome, amém? E para você lá, o Senhor te dá vitória. E para você lá, Ele é a tua fortaleza, não temos. Lugar
quero agradecer os nossos irmãos que nos visitam nessa noite, nossos amigos. Nosso livro fica por Rony, né? Rony é a esposa da irmã Vildemar. Agradecer, desejar que se à vontade na casa do nosso Pai, seja muito bem-vindo. Tem também uma senhora que chegou ali, será que vai dizer seu nome? Ismênio, é isso mesmo? Já conhecida nossa, né? Já conheço você aqui na Praia da Graça. Seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Fora isso, nós temos o Val, né? Que não é tão visitante assim, com a sua família, esposa e a filha. Deus esteja abençoando. E vamos preparar o seu coração agora para a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante, é necessária. Ela é o alimento que sustém o nosso espírito, né? Assim como as pessoas às vezes dizem para nós: você come feijão igual a mim e quer ser melhor do que eu porque é crente. Nós não somos melhor do que ninguém porque somos crentes, né? Nós somos apenas abençoados e amados de Deus, perdoados, justificados por Deus, para irmos morar no céu. Só isso. Eu não sou melhor que ninguém, não. Aqui na terra, nós somos abençoados de Deus, fomos separados por Deus para a santificação. E quero convidar o pastor Robson, que será nosso preletor nessa noite, estará ministrando a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Pode vir se você quiser. Você está aí passando na rua olhando para cá, se quiser entrar, pode vir. Oi, irmão. Aleluia. Bom, enquanto o pastor Robson está aqui, nós vamos orar. Eu queria que você curvasse aí onde você está a sua cabeça. Nós vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus para essa noite. Deus, está aqui do céu, Senhor, a teu serviço, a tua disposição para ministrar a palavra do Senhor. Nós explicamos sobre a vida dele, Senhor. Emane, venha, se expresse. O Espírito Santo que está nele, que as palavras que saírem dos seus lábios venham de encontro à necessidade de todos nós, da tua igreja. Que essa palavra venha nos animar, venha nos edificar, venha nos exortar, venha nos corrigir em qualquer área que porventura nossa vida esteja carente de correção, mas que acima de qualquer coisa, na dimensão humana, Senhor, o nosso espírito seja fortalecido, o nosso espírito seja alimentado por essa palavra que virá pela boca do teu servo, Pai. Ó Deus, nós consagramos a vida dele, consagramos esse momento, Senhor, diante da tua presença, Pai, de modo que ao ouvirmos a tua palavra, Pai, ela possa transformar o nosso ser interior, ela possa produzir o propósito para o qual o Senhor designou nesta noite, Pai. Ó Deus, tira da mente, tira do coração de qualquer pessoa que porventura está aqui nesse templo, ó Deus, qualquer circunstância, qualquer empecilho, qualquer motivo de acusação, qualquer motivo de inquietação, que tire a atenção do foco que é a tua palavra, Pai. Remove agora no nome de Jesus, Pai. E ordena, Senhor, ordena, perante a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor designou haverá de resultar aqui nessa noite, Pai. Transformação de vida, quebrantamento, salvação. E tudo isso, Senhor, para a tua glória, para o louvor da tua glória. É o que eu te oro e agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Robson. Glórias a Deus. Podemos dar uma salva de palmas linda para o Senhor nessa noite? Mas é melhor você melhorar. É melhor, mais forte. Isso, mais forte ainda. Pode melhorar. Pode comer feijão. Pode comer lasanha, está forte. Isso, mais. Ao Senhor é a honra.
Deus. É um prazer estar aqui com você, meu irmão e minha irmã. É uma alegria chegar a esse lugar. É bom estar na casa do Senhor e é muito bom estar aqui em Fortaleza. Estamos comemorando, né? Só 79 aninhos. Só 79 aninhos. Quantos já sabem aqui que são 79 anos? Quantos sabem? E eu vi que tem gente que levantou a mão. Então olha para o lado e diz, ó, são 79 anos. Isso, para quem não sabe ainda, diz aí, são 79 anos que estamos comemorando hoje. Isso é para poder ficar marcado na história, precisa ficar marcado em nós, irmãos. Não é? E eu quero te lembrar que ano que vem estaremos completando. E no outro ano, vocês são bons de matemática mesmo, hein? Essa gente é fera, meu irmão. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o pastor presidente dessa igreja, o pastor Carlos, que tem nos convidado, tem nos dado essa oportunidade. E esse tema é um tema forte, é um tema complexo, mas Deus ele tem nos dado sabedoria. Eu me senti intrigado com o Senhor para desenvolver esse tema desde o início, porque é um tema necessário, é algo que precisa ser abordado. E eu, com essa responsabilidade imensa, poder trazer algo para a igreja, algo que venha edificar e instruir a igreja. O tema dessa grande festa, irmãos, é tempo de obedecer. Você pode repetir comigo? Tempo de obedecer? Tempo de obedecer. Mas foi fraco de novo. Vamos lá de novo. Tempo de obedecer. Tempo de obedecer. Diga assim, é tempo de obedecer. É tempo de obedecer. Eu quero te pedir uma ajuda. Né? Já falei aqui com o obreiro. Eu quero pedir uma ajuda à igreja. Veja bem, preste atenção. Toda vez que eu disser é tempo de obedecer, você vai responder o quê? Obedecer o quê, pastor? Aprendeu? Quando eu disser é tempo de obedecer, você vai dizer o quê? Vai perguntar o quê? Obedecer o quê, pastor? Muito bem, aprendeu. Viu? Eu preciso que você ainda preste muita atenção, porque existe algo que Jesus Cristo deixou para nós. Há uma missão a ser desenvolvida. Há uma missão que nós não podemos falhar. Há uma missão. É tempo de obedecer. Obedecer o quê, pastor? Eu vou explicar para vocês. Eu quero pegar o fio da meada com vocês. Quando o projeto inicial de Deus ele estabeleceu a aliança. Isso aconteceu lá em Êxodo 24, versículo 8. Tá? A aliança de Deus com o homem, a aliança de um projeto, Rafael, em que Deus iria proporcionar perdão. Deus estabeleceu um projeto, Deus estabeleceu um método pelo qual o homem iria ter a oportunidade de ser perdoado. Deus estabelece as leis, escolhe Moisés como legislador, estabelece agora uma forma de celebração a ele, que são as leis cerimoniais. A princípio era um povo nômade, um povo que vivia viajando, e aí tinha o seu tabernáculo mesmo, que montava e desmontava e seguia caminho. Mas Deus estabelece agora uma oportunidade para a humanidade alcançar perdão. E Deus promete a esse povo a oportunidade de eles se tornarem uma nação. E se cumpre. E agora brota no coração de Davi o desejo de não mais celebrar Deus numa tenda. Ele vivia num palácio. Ele vivia numa estrutura suntuosa, luxuosa, confortável. E agora brota no desejo do rei Davi de não mais cultuar Deus, celebrar Deus no tabernáculo. Não. Agora ele deseja no seu coração construir um templo. Um templo que pudesse ser reconhecido, pastor Carlos, em todas as nações da terra. Um templo que fosse bonito, que fosse confortável e que fosse organizado. Com as suas minúcias, fosse um lugar onde as nações da terra poderiam entender: opa, aquele lugar é um lugar especial, e era mesmo.
Porque aquele templo foi construído num monte, que é o Monte Moriá. Muita gente não sabe, mas o Monte Moriá, a princípio, foi onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Aquele monte era um monte especial e ainda o é hoje. É o lugar de maior conflito na terra. Os muçulmanos querem aquele templo. Os cristãos querem aquele templo. E os judeus ortodoxos querem também aquele templo. Aquele lugar é o lugar mais cobiçado da terra. E se alguém me perguntar, pastor Robson, mas o que é que tem naquele lugar? Eu te diria o seguinte: não tem nada, mas tem tudo. Como Saladino falou certa vez. Alguém perguntou a Saladino, que foi um grande líder muçulmano, o que representa para ti Jerusalém, Saladino? E ele disse: não representa nada, mas representa tudo. Porque é o princípio da fé em Deus. Foi ali onde um homem teve a coragem e a ousadia de obedecer pela primeira vez. E obedecer a algo que seria extremamente difícil, que era levar o seu filho, o filho da promessa, para ser sacrificado. Lógico, Deus não é um Deus que aceita sacrifício humano, mas Deus estava experimentando o coração daquele homem, e aquele homem passa um teste, pastor Carlos, obedece, e a fé daquele homem é conhecida até hoje. Existe uma galeria de homens e mulheres que foram conhecidos através da fé. Isso é o apóstolo Paulo relata, a galeria da fé. Grandes homens e mulheres que obedeceram, e a sua fé trouxe o sobrenatural à existência. Deus estabelece uma aliança ali com Moisés. Êxodo 24 diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor faz convosco. Essa é a aliança de Deus com o homem. E agora Deus estabelece um projeto para que todas as nações da terra peregrinem para Jerusalém. O objetivo de Deus era que os brasileiros pudessem, uma vez por ano, peregrinar para Jerusalém. O objetivo de Deus era para que os chineses, uma vez por ano, peregrinassem para Jerusalém. O objetivo inicial de Deus era que todo o mundo pudesse ir celebrar a Deus em Jerusalém. Por um motivo e outro, isso não se perpetuou. Isso é motivo de classe teológica, a gente não vai abordar isso aqui agora. Mas o templo foi destruído na primeira vez. Com a destruição do templo, aquele povo ficou um tanto quanto perdido, sem saber o que fazer. E Deus usa um imperador pagão, Ciro, para proporcionar a reconstrução desse templo. E esse templo ele é reconstruído. Só que agora a fé daquela gente já não era aquela mesma fé. Eles já estavam agora abatidos, porque agora, depois de uma grande derrota, depois de uma grande angústia, um grande sofrimento, Jeremias fala sobre isso. Jeremias se lamenta sobre isso, escreve Lamentações, fala sobre a destruição de Jerusalém. Foi algo marcante na história daquele povo que viu tantas conquistas através da fé. Mas agora, segundo o templo reconstruído, o povo tenta se reestruturar, tenta se restabelecer, e não demora muito, vem um outro império chamado Império Romano. E o Império Romano vem tão impiedoso quanto o Império Babilônico, que havia destruído o templo a primeira vez. E é durante esse império que nasce a solução definitiva para o problema da humanidade. A própria Deus trazer agora uma medida emergencial, ou uma segunda medida, porque os judeus chamam de segunda aliança. E nós vamos entender que essa segunda aliança ela é verídica, é verdadeira. Nós chamamos de Novo Testamento. Mas a própria Deus enviou o seu próprio Filho agora, porque a humanidade não estava conseguindo desenvolver a tarefa.
não estava conseguindo cumprir a missão. E Deus agora envia o seu Filho Jesus Cristo. Ele nasce de uma virgem, não é isso? Ele cresce como uma pessoa normal. Ele aprende uma profissão. Diga-se de passagem, qual a profissão que Jesus Cristo aprendeu? A carpintaria, não é? Profissão do seu pai, né? Não biológico, mas do seu pai de criação, não é isso? Jesus aprende a carpintaria. E até então vive uma vida normal. Mas é chegado agora a um momento onde Cristo precisa cumprir o objetivo de Deus traçado através dele. Qual é o objetivo? Jesus Cristo precisa agora estabelecer uma nova aliança. Isso é complicado, porque todas as vezes que nós precisamos passar por um processo de transição, mudança, nós precisamos experimentar agora algo novo. Isso é preocupante. A mudança é algo preocupante e é algo até conflitante, porque muitas das situações nós vamos ter que enfrentar sem a gente querer. Quando já experimentaram aqui mudar de residência? Você tem que desmontar as suas coisas, né? Tem que guardar as coisas lá direitinho, porque a gente sabe que no transporte pode danificar, não é? No transporte pode quebrar alguma coisa, então tem que ser bem embalado. Olha a preocupação de você. Meu Deus, como vai ser a nova residência, a nova casa? Como vai ser para mim? E olha, meu irmão, eu digo por experiência própria, dormir pela primeira vez numa casa nova é terrível. Porque a gente já está acostumado com o cheiro da casa que a gente está, não é? A gente já está acostumado com o ambiente. A casa pode ser simples, pode ser humilde, mas é um lugar onde nós criamos uma afinidade, não é? Aprendemos a gostar daquele cantinho. A gente pode até sair de uma casa menor para uma casa maior, mas vai haver o mesmo conflito. Porque a gente está acostumado ali com o espaço. A gente sabia onde estava tudo, não é? Sabia onde estava guardado, bem guardadas as coisas. E agora a gente muda para uma casa nova. Meu Deus, é complicado. E aí a gente não sabe como são os vizinhos, não é assim? Que tipo de vizinhança eu vou ter? Como é que vai ser a noite? Vai ser sossegado? Vai ter uma zoada, né? Ferrenha lá na esquina, lá que vai perturbar o meu sono? Como vai ser? E essa interrogação gera em nós uma grande angústia. Cristo Jesus veio com o objetivo de estabelecer uma nova aliança. Mas, irmãos, ao longo de muitos anos, o povo viveu debaixo da aliança. E agora Cristo tem que estabelecer uma nova aliança. Muita gente acha até que Cristo mudou tudo, e na verdade Ele não mudou. Ele próprio disse que não veio para conflitar com a lei. Ele não veio desobedecer a lei, ou Ele não veio mudar a lei. Ele diz: eu vim para cumpri-la. E o marco do início da nova aliança, nós celebramos aqui uma vez por mês. No primeiro domingo de cada mês, nós celebramos aqui o marco dessa nova aliança. E a nova aliança é marcada, por exemplo, em Mateus capítulo 26, no versículo 27 e 28, diz, fala do momento em que Cristo celebra a última ceia com os seus discípulos. E ele diz assim: então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Diga: derramado por muitos. Derramado por muitos. Para a remissão dos pecados. Cristo estabelece agora uma nova aliança. E ele pega aquele vinho simbolizando o seu sangue e diz que esse sangue que ainda ia ser derramado seria o símbolo para a remissão do pecado de muitos. Veja, Cristo estava celebrando a ceia com quantos? Com 12. Mas ele está dizendo: o meu sangue vai ser derramado
em detrimento de muitos. O meu sangue será derramado, porque eu tenho um projeto para muitos. O meu sangue será derramado, porque o objetivo é alcançar muitos. E eu gostaria de pegar dois pontos importantes nesse texto, para a gente poder compreender esse projeto. É tempo de obedecer. É tempo de obedecer. Pois é, o que eu vou propor, tentar explicar isso para você. Nesse texto de Mateus capítulo 26, verso 27 e 28, o texto diz que então ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos. Diga, discípulos. Diga de novo, discípulos. Para quem não sabe, o termo discípulo significa aluno, aprendiz. Cristo, ao início do seu ministério, próximo dos seus 30 anos, num ministério que durou 3 anos e meio em média, ele inicia seu ministério andando pela rua, andando pela areia da praia, e ele começa agora a convocar aquelas pessoas que, no seu entendimento, poderiam ser bons alunos. Cristo precisava iniciar um projeto para marcar a história numa nova aliança. Jesus Cristo começa a convocar um pescador, ele convoca agora um publicano, e Cristo vai convocando outro, e ele começa agora a reunir esses homens, diga-se de passagem 12, para que eles possam agora fazer parte da primeira turma de teologia. Não estou falando heresia não, eu vou explicar, tá, irmãos? E o nome dos alunos dessa primeira turma: Simeão, André, Tiago o maior, Judas, João o amado, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago o menor, Tomé, Simão e Judas Iscariote. Que bacana essa lista, hein, pastor? Eu só queria abrir aqui um parênteses para dizer que nós temos uma turma teológica aqui às segunda-feira, e nós temos 12 alunos, pastor. Aleluia, Senhor. Nós temos 12 alunos. Jesus reúne esses homens que ele escolhe esporadicamente, convida-os para um novo projeto, algo que a sociedade não conhecia, algo que as pessoas não conheciam, algo que os magistrados não conheciam. Os inteligentes, os intelectuais da época não tinham noção desse projeto, apesar de que nas Escrituras sempre houve uma promessa de Deus para esse projeto. E agora Jesus, com essa turma, Jesus começa as aulas. A grade curricular de Jesus é interessante, irmão, porque dentro das matérias que Jesus propõe a esses alunos, Jesus ensina a teologia sistemática, por exemplo. Ele ensina a respeito dos demônios, sim ou não? Isso é demonologia. Ele ensina a respeito dos anjos, sim ou não? Isso é angelologia. Cristo ensina sobre as coisas que há de acontecer, sim ou não? Isso é escatologia. Cristo ensina a respeito da triunidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele exemplifica na prática quando ele é batizado. Ele desce as águas, quando ele sobe, uma voz do céu é bradada dizendo: esse é meu filho, aquele que comprazo, e na mesma hora aparece uma pomba em forma corpórea
a teologia do pecado, que o homem precisa mudar, que o homem precisa ser transformado, que o homem precisa passar por um processo de melhora, de crescimento. Essa é a matéria chamada martirologia. Mas Cristo também ensina sobre a salvação, a soteriologia. Ele diz: olha, vai ter um momento em que o sangue vai ser vertido sobre a humanidade e vai ter a oportunidade de restauração, de cura, de mudança. E aqueles 12 homens começam a desenvolver o ensino e o estudo teológico. E eles estudam exatamente 3 anos e meio em média. É o tempo de uma faculdade, sim ou não? É o tempo de uma faculdade. Mas existe uma matéria, irmãos, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, uma matéria importante e que precisa ser mencionada. É a matéria da missiologia, a doutrina de missões. A doutrina de missões. A missiologia é uma matéria que se estuda no seminário teológico, onde nós começamos a descobrir a importância da missão. É tempo de obedecer. Está fraquinho, né? O povo não está querendo saber, não. É tempo de obedecer. Vocês estão querendo saber? Sim. Eu vou explicar para vocês. A missiologia é uma das matérias teológicas que começou com Cristo. E ele começa de uma forma um tanto quanto difícil de compreender, pastor Carlos. Sabe por quê? Porque ele começa a ensinar por parábolas. Parábola nem sempre é fácil de entender, sim ou não? Parábola é um negócio complicado, não é? Tem hora que a gente entende, tem hora que a gente não entende, mas é a forma que Cristo, ele começa a ensinar. E ele começa a ensinar com um texto interessante. E eu gostaria de pedir você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 2 ao versículo 11. E ele vai começar a dar a aula de missiologia para aqueles 12 discípulos, para aqueles 12 alunos. E ele diz assim, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 12 diz: grande multidão se reunia perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas me falou por parábolas e disse: eis que o semeador, diga semeador, saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. O versículo 11 diz: então se aproximaram os discípulos e me perguntaram: por que eles falam por parábolas? Como um aluno, né? Vai perguntar ao professor: o que o senhor está querendo dizer? Quantas são as tribos mesmo? Mas professor, o que o senhor está querendo me dar a entender com isso? Não está claro, não estou compreendendo. E isso é natural de um aluno, não é verdade? E agora o versículo 11 diz assim: ao que lhe respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isto concedido. O professor Jesus Cristo fala para os seus alunos o seguinte: vocês vão ter uma instrução que os outros não têm, porque a vocês é dado
e ser bem sucedido. O negócio não ficou muito claro para eles ali não, porque Jesus Cristo fala de semente. Aqui uma semente cai num lugar, não dá frutos, não cresce, não desenvolve, cai em outro terreno, também não serve, e cai em outro terreno, também não dá certo. Mas se determinadas sementes caem em um lugar bom, e essas sementes ao darem fruto, dão o seguinte fruto: a 100, a 60 e a 30 por 1. Está meio estranho de entender um negócio desse. É tempo de obedecer. O que está sendo determinado. Obedecer o que está sendo determinado por Jesus. Jesus está dando um ensino, Jesus está dando uma lição em que as pessoas precisam parar e considerar o que está sendo ensinado. Agora, Mateus, no capítulo 3, aí mesmo nesse capítulo que você está, no versículo 31 e 32, Jesus Cristo dá uma segunda lição. É uma segunda lição agora, dentro do tema do assunto, que é missiologia, a matéria que Jesus Cristo está ensinando. No capítulo 13, versículo 31 e 32, Jesus começa a falar agora de uma forma um pouquinho mais clara. Jesus começa a deixar as coisas um pouco mais fáceis de serem compreendidas. E ele diz assim, versículo 31, outra parábola lhes propôs, dizendo, agora ele é mais claro, o reino dos céus é semelhante. Opa, ficou mais fácil de entender, sim ou não? Jesus agora está dizendo, está mostrando, está fazendo uma alusão a respeito do reino dos céus. É tempo de obedecer. Obedecer o que o Senhor Jesus está ensinando. E o texto do capítulo 13, versículo 31 e 32, na segunda lição, ele diz assim: outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, no qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm e aninham-se nos seus ramos. Está um pouco difícil de entender ainda, professor Jesus, mas alguma coisa já dá para a gente pescar. Ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a uma sementezinha de mostarda, que é reconhecida como a menor de todas, que quando ela é lançada na terra, ela cresce e ela se torna a maior das hortaliças, a ponto de tornar abrigo para as aves que voam por aqui e por ali. Jesus Cristo está começando a nos dar a entender que o projeto da segunda aliança está associado com um negócio chamado semente. É ou não é? Semente. E que essa semente, ela, quando cai em boa terra, ela pode produzir a 100, a 60 e a 30 por. Ele está querendo dizer que a semente, ela vai gerar novas sementes a 100, a 60 e a 30 por 1. Consideremos que nós temos aqui 50 pessoas. E cada uma dessas pessoas são 50 sementes. E que cada uma dessas sementes produza a 100. Então, de 50, entende-se que há uma produção de... Você que é bom de matemática. 50% dá quanto? 5. É uma matemática estranha, né? É ou não é uma matemática estranha? Mas essa é a matemática de Cristo.
Quanto o mínimo que essa semente possa produzir é quanto? 30. O mínimo que se possa produzir. Rafael, eu trabalhei bem pouquinho. Eu sou uma semente, mas eu trabalhei bem pouquinho. O mínimo que eu posso fazer é produzir a quanto? A 30. A matemática de Jesus é assim. É tempo de obedecer. Obedecer o que Jesus está estabelecendo para uma nova era, para um novo tempo. O tempo da igreja. Nesse momento aqui, os discípulos não sabem que o termo é igreja. Ainda não conhecem essa ideia de igreja. Esse negócio de igreja é algo que vai vir futuramente. Mas a verdade é que eles começam agora a receber instrução de um projeto que nos alcançou. Nós precisamos atentar para o que Cristo Jesus está estabelecendo. Isso aqui é um período antes dele levantar o cálice e dizer: está consumado, completei a obra, o projeto está pronto, os alunos estão preparados e eles vão produzir agora a 100, a 60 e a 30 por um. Cristo não precisou reunir 1000, Rafael. Ele reuniu quantos? Às vezes a gente acha que nós precisamos fazer coisas grandes, não. Nós precisamos fazer coisas certas. É tempo de obedecer. Obedecer os princípios que estão sendo estabelecidos. Porque Cristo está estabelecendo um princípio para a igreja. E agora aí no capítulo 13 mesmo, no versículo 33, ele dá a terceira lição. Ele traz a terceira lição da matéria de missiologia. E nessa terceira lição diz assim o versículo 33: disse-lhe outra palavra: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo o quê? Levedado. Eita, essa aula foi difícil agora, viu? Essa aula foi difícil. Cristo está dizendo que o reino dos céus é semelhante à atitude de uma mulher de pegar o fermento, uma medida de fermento, e o texto diz esconder uma medida de farinha. Esconder significa que ela pegou aquele fermento e misturou a farinha. O fermento, qual é a cor do fermento? Qual é a cor do fermento? Qual é a cor da farinha? Se eu pego o fermento, coloco na farinha e misturo, o fermento está o quê? Escondido. E qual é a finalidade de colocar o fermento na farinha? Para que a massa cresça. Veja bem, Jesus Cristo está dizendo que está estabelecendo uma nova aliança para um período em que a igreja futuramente, eles não conhecem essa ideia, vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Ele está querendo dizer que essa semente vai crescer e vai servir de abrigo para as aves que andam por aí perambulando. Ele está querendo dizer que eu e você somos um abrigo para os cansados, somos um abrigo para os perdidos, somos um abrigo para os desgarrados. Nós devemos ser um lugar onde essas pessoas vão chegar e vão encontrar conforto, segurança, vão encontrar paz. E agora Cristo, na terceira lição de missiologia para os discípulos, diz: olha, o reino de Deus é como um fermento. Tem que crescer, tem que desenvolver, tem que progredir, tem que avançar. Cristo está dizendo que a nova aliança não é igual à primeira. A primeira, o objetivo era que as nações fossem para Jerusalém. E a nova aliança, talvez ainda na terceira aula ainda não está clara, mas você vai compreender já já. É tempo de obedecer. Obedecer o quê, pastor? Obedecer o chamado. Obedecer o chamado. Deus tem um chamado para mim e para você. Veja aí no versículo 47 e 48 desse mesmo capítulo, Jesus Cristo dá a 4ª aula de missiologia. A 4ª aula. E talvez a aula definitiva, porque
O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a areia e, assentado, recolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Jesus Cristo, na sua quarta aula, diz o seguinte: olha, vocês não entenderam a semente, vocês não entenderam por intermédio do fermento, então deixa eu usar agora um outro exemplo: a rede. A rede, vocês são pescadores, vocês moram aqui, ó, na faixa marítima, todo mundo aqui conhece um tipo de peixe. Vocês comem peixe, vocês gostam de peixe, então vocês não entenderam a semente por não serem agricultores, não entenderam a questão do fermento por vocês não serem industrial, ou não estarem dentro de casa para conhecer a arte culinária. Então eu vou usar uma linguagem que vocês entendam. A rede, você sabe o que é uma rede? Eu sei que é uma rede, mestre. Pega a rede, lança no mar, puxa, traz toda a sorte de peixe. É assim que é o reino dos céus. Jesus Cristo está estabelecendo uma nova aliança, um novo reino. Jesus Cristo dá o ensino para aqueles dois, porque eles iriam iniciar algo sem precedente na história, irmãos. A questão toda é que chega um momento que esse professor morre. Esse professor morre. E interessante que quando os alunos não aprendem a lição e se apegam ao professor, ficam perdidos. Muitos segmentos religiosos hoje fazem com que os membros da igreja sejam apegados ao líder e não ao ensino. E é por isso que quando um pastor é pego em adultério, cai, fracassa, falha, um monte de gente pega junto com ele. Sabe por quê? Está agarrado na barra do paletó dele. É por isso que muita gente, quando descobre que aquele profeta que vai na sua casa orar, né, pagar o preço lá, jejuar, comete uma falha, se desvirtua e sai da igreja também. Porque muita gente está preso a quem está ensinando e não está preso ao ensino. A ideia de Cristo é criar um mecanismo em que as pessoas tenham uma firmeza que não é mais no sacerdote terreno, que não é mais no profeta, mas é em alguém que deu a sua própria vida para que a gente possa ter liberdade na fé. Na verdade, o mestre estava falando dele mesmo, né? Dele mesmo. Mas chega um momento em que ele morre. Jesus Cristo morreu, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É tempo de obedecer. Obedecer o chamado. Jesus Cristo está te instruindo devagar. Está te dando a lição, dia após dia. E agora Jesus Cristo morre. E olha que interessante. Jesus Cristo morre e aqueles discípulos ficam perdidos sem saber o que fazer agora. Poxa, cadê o mestre? O mestre não está mais aqui. O projeto então fracassou. Então o projeto não deu certo. Não vamos para frente, não vamos avançar. Não sabemos mais o que fazer. Mas eles haviam se esquecido que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Não é verdade? E olha como é que o mestre encontra os seus alunos. João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21. Olha só como o professor encontrou os seus alunos. Olha a situação deprimente para um professor que está se esperando em instruir a essa gente para dar início a uma nova aliança, para dar início a uma nova história, um novo projeto. Jesus Cristo se esperando em dar o exemplo, mostrando como se expulsa demônio, mostrando como multiplica o pão, mostrando como ressuscita morto, mostrando o projeto na prática, dando a aula teórica, mas mostrando na prática. Cristo não ensinou nada em que ele pudesse fazer. Tudo o que Cristo ensinou, ele fez exemplificando. Ele não era um professor
professor hipócrita, que só tinha teoria e não tinha prática. Ele era um professor de verdade. Ele morre, e os seus discípulos agora reagem. E o texto agora do capítulo em João, capítulo 21, mostra qual era a realidade dos discípulos depois que Jesus Cristo, depois que o professor deles morreu. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais todos os seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus aparece ali para ver como está se comportando os seus alunos. Como é o comportamento dos seus alunos. Ele falou para os seus alunos: olha, vocês são uma semente. Vocês têm que dar frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Vocês são como a semente da mostarda, aonde em vocês encontrarão abrigo, encontrarão alento, encontrarão ensino, encontrarão conselho, encontrarão uma palavra de vigor, uma palavra de ânimo. Vocês são como um fermento, que vocês crescem, desenvolvem, agregam pessoas, ensinam a outros. Vocês são como uma rede que é lançada ao mar e multidões vêm e aprendem através de vocês. Cristo disse para eles: olha, a missão é essa para vocês. Cristo morre e quando ele volta encontra os discípulos assim, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir e tendo uma ideia de ir pescar porque está monótono. A vida se tornou monótona. E eles agora vão pescar. Jesus aparece na praia. O versículo 5 diz: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. O versículo 6: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Interessante, o professor está ensinando o lado de lançar a rede. Ele está fazendo uma alusão: vocês receberam instrução, mas ainda não estão em mim. Vocês estão indo para a direção que vocês acham melhor ir. E na direção que vocês acham melhor ir, não estão encontrando nada. Mas ele diz assim: lança desse lado. Ele é o mestre, ele sabe o caminho, ele sabe a regra, ele sabe conduzir, ele sabe a direção. E ele diz: lança a rede desse lado. Ele continua dando as suas lições, pastor Carlos, ensinando aqueles alunos. E o texto diz assim: assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque já havia se despido, e lançou-se ao mar. Pedro estava pescando como, igreja? Pelado. Nusão. Só na pele, né? Porque essa era a prática que ele tinha antes de frequentar as aulas. Era a forma de vida que ele tinha antes de frequentar as lições. A verdade é que ele frequentou as lições e parece que não aprendeu muita coisa. Olha, irmãos, não é muito diferente de hoje. Quantos começam na fé, começam animados, começam encorajados, toca, canta, evangeliza, prega, e de repente no momento da caminhada, porque volta-se de novo ao velho homem preocupado com a velha vida. Esses ensinos são tão contemporâneos, irmãos. Interessante, tanta coisa mudou e a humanidade continua a mesma. O homem continua o mesmo. Eu acredito que a tristeza no coração daquele professor era grande, porque ele foi ter um diálogo um pouquinho mais aqui à frente, no
versículo 15. O texto diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está perguntando para o seu aluno, o aluno talvez mais atrevido, mais ousado de todos, está perguntando: você me ama mais do que todo mundo? Eu amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Mas Jesus faz uma segunda pergunta. E ele pergunta assim: Pedro, tu me ama? Pela segunda vez. E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E ele mais uma vez diz: apacenta as minhas ovelhas. Mas Cristo pergunta a terceira vez: Pedro, tu me ama? Será que tu me ama mesmo? E Pedro diz: eu te amo. E ele mais uma vez afirma: apacenta as minhas ovelhas. Cristo está querendo dizer para o seu aluno: olha, não sei se o teu amor é grandalhão, é médio ou é pequenininho por mim, mas eu te dei uma missão, então cumpra! Cumpra a missão. Até então estava em tom de ensino, né? Tudo era engraçado, a aula era divertida, o negócio era agradável, tinha até bolinho lá atrás, com guaraná. Enquanto a lição ela estava nesse tom de amizade, era bacana. Mas agora Jesus Cristo estabelece agora uma palavra mais rígida: apacenta as minhas ovelhas. Porque existem ovelhas minhas que estão desgarradas e que vão precisar de você. Mas você está preocupado com o trabalho, com as faculdades, com os sonhos, com o dinheiro, com as realizações, com as conquistas. Há um projeto de Deus. É tempo de obedecer. É obedecer à ordenança do Senhor. A ordenança do Senhor. Porque agora a conversa mudou de tom. Deixou de ser uma conversa amiga para passar a ser agora uma exortação. Porque Cristo olhou face a face na cara de Pedro e diz: apacenta minhas ovelhas. Eu não te dei esse curso à toa. Eu não te chamei para um projeto à toa. Eu não te convidei para esse projeto à toa. E aí Jesus Cristo começa a preparar a sua ascensão, a sua subida aos céus. Jesus começa a preparar a sua ida. Não mais o veríamos, não mais o homem o veria, os discípulos não o veriam mais. Agora é a última aula, agora é a última instrução, agora é o vai ou racha, é o definitivo, se não for agora, não vai nunca. Porque agora são as duas últimas aulas que Jesus quer dar aos seus discípulos. E na penúltima aula, Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Ele reúne os seus discípulos, já ressurreto, já não em corpo humano, mas em corpo de glória, já não como um ser humano terreno, mas agora glorificado. E agora ele aparece aos seus discípulos e diz: olha, essa é a penúltima aula, está pertinho de acabar o curso, mas depois não vem que não tem, cumpra a tua obrigação. E ele diz agora em Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20, e ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, olha, ele diz: ide, ele está dando uma ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Saia de dentro da tua casa e vai para as nações. Ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. E ele diz agora: acabou a brincadeira.
Acabou a conversa fiada. Agora é uma ordem. Eu te chamei. E é tempo de obedecer. Obedecer a dureza da palavra. Porque vem agora a última aula. E a última aula está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E no versículo 8, parte B. Essa é a última aula para a igreja. Essa é a igreja. E ele diz assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu chamei vocês para uma missão. Não é para você ser pescador de novo, não é para você ser latifundiário de novo, não é para você se preocupar com dinheiro de novo. É o tempo de obedecer a missão. É duro desse ponto. E o que é que você está fazendo preocupado com dinheiro? Você quer ver? Por que é que você está preocupado com casa, carro, com roupa nova? Se você é sacerdócio santo. Por que é que você está preocupado em chamar a atenção, em ser o primeiro, em ser o maior, em ser o melhor? Se a missão não é aqui dentro. A missão é ir às nações. Ficar aqui dentro é cômodo para a gente. Ficar aqui dentro é agradável, porque ele sai cheirosinho de casa, vem cheirosinho para cá, depois volta cheirosinho para casa. Mas Deus não chamou a igreja para isso. Não é esse o projeto de Jesus. Não é esse o projeto da igreja. Não é esse o projeto para os discípulos. Não é essa a ordem de Deus para a sua igreja. Eu não sei como essa palavra está chegando no teu coração, mas existe uma proposta de Deus, e eu gostaria de convidar você a conhecer essa proposta. Quero convidar já Renato, né? Se preparar. Existe uma proposta para mim e para você. É tempo de obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a voz final do Senhor. Salmo capítulo 2 e o versículo 8. Salmo capítulo 2 e o versículo 8 tem uma proposta para mim e para você. Salmos capítulo 8. Desculpa, capítulo 2 e o 8, que diz assim: pede-me, diga, pede-me, pede-me, e te darei as nações por herança. É uma proposta em tanto, sim ou não? É uma proposta em tanto, sim ou não, irmãos? Sim. E aí a gente, para conquistar a nação, a gente precisa de um ministro de louvor só, sim ou não? Quantos ministros de louvor a gente precisa? Milhares, né? Não é isso, meu amigo? Quantos pastores a gente precisa de um? Precisamos de milhares para enviar um para cada lugar, um para cada nação. Quantos diáconos nós precisamos? De um diácono? Precisamos de milhares de diáconos para preparar e enviar, porque Deus tem um projeto para a igreja conquistar as nações. O meu coração precisa ser um coração que aprenda a aula de missiologia no seminário do Senhor Jesus Cristo. O meu coração precisa ser um coração desejoso de cumprir o chamado e o projeto do Senhor. É tempo de obedecer ao Senhor. É tempo de obedecer. Eu gostaria que você meditasse em nome do Senhor Jesus. Pessoal da igreja compartilhou, amém? Quem está preparado nessa noite para obedecer o índice de Deus, amém?
Quem souber essa música, eu queria que cantasse ela comigo, amém? E que numa parte dela você declarasse ela com força e com êxtase, que é a parte assim. Como virão se não alguém pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crer naqueles de quem
sei que é forte isso. Mas se nós não aquebrantarmos o nosso coração e não nos dispormos, o projeto do Senhor não se realiza. É tempo de escolhermos os nossos sonhos ou os sonhos de Deus. Eu quero te dar uma notícia. Os nossos sonhos vão morrer um dia, quando nós não tivermos mais essa vida. Mas os sonhos de Deus serão eternos, com o peso da salvação das almas que nós alcançarmos. Isso será motivo de galardão, isso será motivo de coroa, isso será motivo de júbilo nos céus. Eu e você precisamos escolher os benefícios desse mundo, o dinheiro, o luxo, o conforto ou a missão do Senhor Jesus. É uma decisão que a gente tem a tomar. Oxalá, queira Deus, que você decida a missão do Senhor Jesus. Porque existem almas que serão alcançadas somente por você. E se você não cumprir a missão, essas almas não serão alcançadas por ninguém. O que Deus tem a fazer por você, Ele não vai fazer por outra pessoa. Esse tempo que você está em inércia, olha quantas almas estão perecendo. O trabalho é urgente, a missão é já, e essa missão começou já há 12.000 anos atrás. E nós estamos aqui para dar continuidade a ela. É uma decisão. E eu quero convidar sim, você que não sente vontade, você que não sente ânimo, você que não sente coragem, você que na verdade nem quer sair, mas que tem vontade de obedecer. Eu creio no Espírito excelente de Deus, que muda dentro da gente a história, e gera dentro de nós um amor sobrenatural, a ponto de nós começarmos a tomar atitudes diferentes. Eu quero convidar você aqui à frente, você que tem vontade de obedecer ao Senhor. Eu sei que é difícil. Só que eu entendo pela palavra de Deus, se não for assim, vou te dar uma notícia muito triste. Jesus diz: toda vara que em mim der frutos, poda, para que dê mais frutos. Mas se a vara que está em mim não der frutos, corta, arranca e lança no fogo. Não tem escolha para mim e para você. É obedecer ou obedecer. Quero convidar você aqui à frente. Queria pedir ao pastor Carlos, pastora Silvia, pastora Lívia, para a gente orar por essas pessoas. Você que tem coragem de pelo menos se apresentar ao Senhor. Você pode dizer: eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não tenho internet, eu não sei nada, eu não sei nada, mas Pai, eis-me aqui. Você pelo menos tem coragem para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Em nome de Jesus, venha. Eu gostaria de convidar a Renata aqui mais uma vez para cantar de novo esse louvor. Em nome do Senhor Jesus. Para cantar de novo. No nome do Senhor Jesus. Enquanto os pastores oram. Em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Se apresente e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ir nas nações. Eu quero ir nas nações. Eu quero cumprir o propósito. Eu quero cumprir o projeto. Eu quero cumprir os teus sonhos. Os teus sonhos para mim. Sonhos de vida. Sonhos de glória do Senhor. Sonhos de projeto de Deus. Ir nas nações. Diga: eis-me aqui. Se apresente diante do Senhor. Se apresente diante do Senhor. Oh, Jesus.
Glória a Deus. Você que já recebeu a oração, pode tomar seu assento. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio nessa noite. Talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja sentindo, mas eu consigo ver o agir do Senhor no meio da sua igreja. Eu quero agradecer essa oportunidade no fundo da minha alma e passar toda a direção do trabalho do nosso pastor presidente, o pastor Carlos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu quero considerar apenas um detalhe do que nós acabamos de fazer. Você ao vir aqui, certamente você veio porque o seu coração foi movido por Deus a obedecer e a obedecer o chamado de Deus. O chamado de Deus passa pela igreja. O chamado de Deus é dirigido à igreja. E a igreja não é necessariamente esse templo, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas você é a criação de Deus. A você Ele chamou, a você Ele elegeu, a você Ele escolheu. E em você, dentro de você, habita Deus, pelo seu Espírito Santo. Quando você crê na palavra da verdade, no Evangelho Salvador, a Bíblia diz, Paulo escreve aos Efésios dizendo, o Espírito da verdade sela o seu ser para a salvação. E esse Espírito vai lhe servir de garantia. É o penhor de Deus para a sua salvação. Mas o chamado é para cumprir uma missão. E Deus tem uma missão através dessa igreja. Eu diria da sua igreja de um modo geral. Eu não sei quando e se os meus olhos verão essa igreja em as nações. Eu sei que já muitas pessoas que saíram daqui estão nas nações. Eu sei disso. E eu quero chamar a sua atenção nisso, porque desse projeto Deus tem desenvolvido gradativamente. Nós temos um grupo teológico, pessoas que estão tendo uma preparação mais profunda, onde foi mencionado aqui 12 pessoas. Nós temos um pequeno grupo que semanalmente sai pelas ruas, geralmente nas casas, e ainda não é como um pequeno grupo ou como uma célula, ainda não é, mas poderá crescer. E o nosso objetivo é anunciar, é proclamar o nome de Jesus. Esse grupo de poucas pessoas é o grupo que está cumprindo essa missão que Deus nos deu. Mas você pode ser esse missionário na sua casa. Talvez a sua família não é toda cristã, talvez a sua família não está frequentando aqui a igreja. Talvez lá no seu trabalho tem pessoas que você até tem a vontade de testemunhar, de falar de Jesus, mas não tem coragem, ou não se acha preparado. Abra sua boca, fale que você não é o Senhor da obra, você é um representante desse reino. Deus quer usar. Talvez essa pessoa esteja esperando que você fale. E aí eu quero chamar a sua atenção, se você pretende se engajar esse grupo que vai nas praças, vai nas ruas, vai na porta das casas e prega, e que aparentemente você não vê resultado, mas que há 2 semanas atrás a gente foi observar resultado, as coisas vão acontecendo à medida que você se dispõe a obedecer. Obedecer no sentido de cumprir o chamado de Deus, que é o tema de hoje. Obedecer ao chamado, obedecer à voz de Deus por meio da palavra.
Esse é o grande mistério da palavra para todos nós. É o mistério do crescimento. É por isso que Jesus ensinou a parábola do semeador. É porque você é a semente que Ele tem nas mãos. Ele quer usar você como semente. Você tem se deixado ser usado por Deus como semente. Você tem se colocado diante de Deus como semente para produzir. O que foi que você produziu até hoje para o reino de Deus? É bom a gente pensar, é bom a gente refletir, e é bom a gente levar a sério, porque não é mal dizer, é bem dizer que todos nós fomos chamados a sermos testemunhos de Jesus, missionários em nome de Jesus. E o conceito da igreja de missões é a igreja pagar para alguém ir para algum lugar. Me parece, no meu entendimento, o conceito de Jesus da igreja era as pessoas irem e formarem discípulos, as pessoas irem entregarem o Evangelho. Mas a concepção é essa que eu acabei de falar. Todos nós somos chamados, assim como Deus nos deu autoridade para sermos livres e fazermos o que a gente acha que pode fazer e deve fazer, nós também fomos chamados e haveremos de dar conta do que a gente fizer. Esse é o chamado para nós. Esse é o que a palavra de Deus diz que é uma realidade. E ainda digo mais: cuidado com a motivação que você está fazendo alguma coisa em nome de Deus. Em nome de Jesus, cuidado. Porque você pode estar fazendo as coisas em nome de Deus, mas não está agradando a Deus. Não está fazendo com a motivação em Deus. E aí todo o seu trabalho, quando você for dar conta lá diante do Pai, não é de mim, que sou pastor da igreja, que sou tão falho quanto você é. É a Ele que você, na verdade, dá conta, não é a mim. Agora, uma coisa está clara para todos nós: nós precisamos estar atentos à voz de Deus para obedecê-lo, para fazer a diferença nesse mundo. E aí, o que eu estou dizendo diz respeito a você que está sentado nesses bancos, diz respeito à pessoa que me ouve por meio da internet, talvez está lá na sua casa. Esse trabalho que a Michelle e o Cláudio estão fazendo é um trabalho missionário, porque eles não estão falando pela boca do pastor nem pela minha, mas o trabalho que eles estão fazendo aqui está levando a muitas pessoas que estão por aí a ouvirem a verdade do Evangelho. Resta saber o que é que você vai fazer com tudo isso que você recebeu durante esses 3 dias. Você vai criticar porque o cantor que disse, vai subir no bonde, ou porque o pastor contou a história que o cara disse, vai no tridente lá, vai subir no tridente. Você vai se apegar a isso? Ou você vai sair e ser a testemunha da verdade? Porque é para isso que Deus nos chama a obediência, a testemunhar a verdade, a vivermos a verdade de Deus. Você tem vivido? Ou você tem esperado que eu viva com você? O pastor Robson viva a verdade com você, que a minha esposa viva com você. A verdade diz respeito a mim, mas diz respeito também a você. Você precisa viver a verdade, para a gente não estar enganado pela mentira. Quem é o pai da mentira? Mas eu e você nos dizemos que somos de Deus. Se somos de Deus, temos que viver a luz da verdade, motivados pela verdade, andando na verdade. Eu quero convidar você porque tem um pessoal aí que gosta de festa, né? E eu também gosto muito de festa. E aqui atrás o pessoal quer fazer assim, uma comemoração, como a gente sempre faz, é algo simples. Nós estamos fazendo coisas extraordinárias demais, sempre são coisas simples, mas é simplesmente para
proporcionar bem-estar, comunhão, fraternidade. Estou vendo. Obrigado. Eu não estava lembrando, mas você tem que bem lembrar. Né? Então, a gente tem esse momento aqui atrás, daqui a pouco. Tá certo? Antes, porém, eu quero convidar você. Está bonito hoje, vem de paletó, elegante, né? Então me ajude aqui, por favor. Amém. Eu quero convidar você agora, já que você foi chamado também a oferecer o que você tem. Parte do que você tem, meu querido. A sua oferta, o seu dízimo que talvez você trouxe hoje. Quero te dar a oportunidade. Mas antes, porém, eu quero orar por você. É algo simples, uma atitude, uma decisão que você toma. Mas eu quero orar por você. Levante assim a sua oferta. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo que nós consagramos a Ti. Na certeza que estamos fazendo algo por obediência, com a expressão de adoração ao Senhor, por amor à Tua obra, Pai. Ó Deus, portanto, abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa essa oferta, seja bem direcionada os recursos que forem arrecadados para o bem da Tua causa, para o bem do Teu reino, para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sair do seu lugar e assim como eu estou fazendo, trazer a sua fé, trazer o seu dízimo.
misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, a tua igreja, agora e para sempre. Amém e amém. Dê um aplauso. Todos os lados, com toda alegria. Deus te para cá, dê um abraço do seu irmão que caiu ao seu lado, sua irmã.